Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém? Motivo de alegria para nós estarmos aqui nessa manhã, para você também que nos acompanha aí pela internet. A nossa oração é que você seja abençoado, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, ministre ao seu coração uma palavra poderosa nessa manhã que só pode vir dele, que só pode vir do trono de Deus para o seu coração. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na Epístola aos Hebreus. Nós leremos o capítulo 11 e apenas um versículo nessa breve reflexão, nessa manhã. E tenho certeza no meu coração que o Senhor irá falar ao seu, ministrar profundamente, como também tem ministrado nesses dias sobre esse texto. Hebreus 11, versículo de número 1, apenas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, ó Deus, e pedimos ao Senhor que ministre aos nossos corações. Fale, ó Deus, profundamente, ó Deus, conosco nessa manhã. Transforme a nossa vida, ó Pai. Toca no nosso interior. Renova-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus, naquilo que somente o Senhor pode fazer. Ó Deus, nós nos colocamos em submissão a Ti, para que o Senhor tenha total liberdade na Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: fé para viver a vida. Fé para viver a vida. Obviamente que os efeitos imediatos da fé espirituais, no desdobramento na vida do cristão, será uma vida de piedade, uma busca pela santidade, o desejo de ler e de servir ao Senhor, de ler a palavra de Deus e de servir ao Senhor. Esses são os efeitos imediatos da fé espirituais e que, de fato, testificam que nós fomos salvos por Jesus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. É dele que parte esse desejo, essa vontade de estar em comunhão, de estar diante da palavra, de estar em comunhão com a igreja e servindo e dedicando a nossa vida ao Senhor. Mas o que gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã é um outro lado da fé, que é a fé que se desdobra no nosso viver diário, na nossa rotina. Quando nós acordamos pela manhã, vamos para o nosso trabalho, resolvemos os nossos problemas, nos dedicamos à nossa vida e cumprimos aquele cronograma rotineiro diariamente, como que a fé pode alcançar, de fato, a vida prática daqueles que servem ao Senhor. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos. Porque a fé, ela é inerente ao humano. As pessoas, de um modo geral, elas possuem fé. Não o tipo de fé especial da qual nós temos de crer em Jesus, mas, de um modo geral, as pessoas têm esperança, têm fé, ou de que as coisas vão melhorar, ou de que no futuro as coisas irão dar certo, ou no período eleitoral que nós temos fé que um novo político ou que uma nova liderança irá melhorar as coisas e transformar as coisas para melhor. A fé é assunto da literatura, fé é assunto, inclusive, da música popular brasileira, fé é assunto da poesia, fé é assunto que penetra as diversas camadas do saber humano, ela está em todos os lugares, em todos os umbrais que a gente possa contemplar, a fé ali estará sendo ilustrada de uma maneira ou de outra. E o Brasil, país a qual nós amamos e da onde nós saímos, é um país extremamente religioso. Nós temos aqui, como dito outras vezes aqui dessa tribuna, inclusive, gente das religiões indígenas, os deuses da floresta, deuses de matrizes africanas, catolicismo romano, gente que é oriundo das missões evangélicas e cristãs, gente oriunda do kardecismo, e em algumas regiões muito dada ao ocultismo também, e outras religiões. O povo brasileiro em si é um povo que é apegado à religião, de um modo
geral. E isso contraria o que alguns pensadores na era moderna diziam. Por exemplo, Freud diria, e Marx também, que escreveu o Manifesto do Partido Comunista, entre outras obras esquisitas por aí, dizia que no futuro o homem perderia a fé e cairia em descrença. Que o futuro da sociedade era descrença. Era não crer em nada. Era cair no caos, como disse lá Nietzsche também. Era cair nesse absurdo de uma vida sem sentido. Mas o que nós vemos acontecer é exatamente o contrário. As pessoas têm cada vez mais crenças religiosas, inventando cada vez mais mecanismos de acreditar no mundo espiritual, em coisas sobrenaturais, ou também no mecanismo político e social. O fato é que as pessoas acreditam. E a fé para nós cristãos é a espinha dorsal da nossa constituição espiritual. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nos diz também em Efésios 2:8 que, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. A fé é um mecanismo que opera a graça de Deus em nós, e vai dizer que isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, também vai dizer que nós somos justificados mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas essas coisas só são possíveis por causa da fé. Mas existe um viés prático que eu gostaria de pensar com você nessa manhã, que se desdobra na nossa vida cotidiana e que nós podemos aplicar para que a nossa vida seja mais significante, para que a nossa vida tenha mais cor, para que a nossa vida tenha mais significado. Porque eu não sei você, mas eu ando olhando por aí, as pessoas andam tão tristes, tão desanimadas, tão desmotivadas, tão desencorajadas no seu coração. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus te incomode, te sacuda aí no seu interior, para que você viva a plenitude na sua fé em Cristo Jesus. Amém? Em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com você que a fé é como um ato de resiliência diante do sofrimento. Nós somos condicionados a pensar a fé como um poder de grande realização. Que as pessoas que têm fé, elas podem fazer muitas coisas, realizar muitas coisas, fazer coisas extraordinárias. E isso é verdade. Pessoas que têm fé podem fazer grandes coisas. Mas existe um lado da fé, que eu gosto de chamar de um lado passivo da fé, que é a capacidade de suportar o sofrimento e o dano recebido que a vida causa em cada um de nós, em todos nós. Porque, meu amado irmão e minha querida irmã que me ouve aqui nessa manhã, em um momento ou outro a vida irá lhe causar danos profundos na sua alma e você vai precisar se agarrar à sua fé para passar por esses momentos de dificuldade. Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer assim a Timóteo: Timóteo, suporte comigo também os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Em João 16:33, o nosso Senhor diz assim: eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão o quê? Aflições. E em momentos diferentes da nossa vida, essas aflições, elas nos alcançam, elas chegam até a nossa casa, elas chegam até a nossa vida, e elas têm o poder de dobrar os nossos joelhos e nos lançar diante da cruz de Cristo Jesus e do nosso Senhor. Paulo, escrevendo também aos Filipenses, vai dizer que nós recebemos a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer. Paulo está dizendo que crer em Cristo Jesus, em um momento ou outro, irá significar que nós iremos passar por sofrimentos. Porque em muitas ocasiões da nossa vida, o sofrimento nos serve como instrumento de Deus para aperfeiçoamento da nossa fé. Para que a gente chegue mais perto dele, para que a gente tenha mais comunhão com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo foi dotado de capacidade extraordinária de suportar o sofrimento. E você também é. Se existe alguém que é capaz de suportar o sofrimento, são aqueles que receberam o Espírito Santo da promessa que o Senhor colocou dentro de cada um de nós.
Não existe ninguém no mundo capaz de suportar o sofrimento mais do que aqueles que foram abençoados com a presença bendita do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Eu posso dizer isso para você nessa manhã, com experiência de causa. O sofrimento vai te colocar de joelhos. Ele vai rasgar a sua alma. Ele vai deslacerar a sua vida em muitas ocasiões. Mas não te matará. Porque o Espírito da vida está dentro de você e ele te colocará de pé novamente. Esse é o Espírito Santo de Deus a quem nós cremos. A fé nos dá essa capacidade, de uma capacidade extraordinária dada pelo Espírito de suportar o sofrimento. Existe um escritor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Foi prisioneiro nos cativeiros lá de Hitler, durante o nazismo. Era psicólogo. E ele diz uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: o desespero é o sofrimento sem propósito. Bate o desespero quando nós não enxergamos o propósito de Deus através daquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós. Então a fé é um ato de resiliência diante do sofrimento. Meu irmão, esse sofrimento que você está passando, você vai resistir, você vai suportar, você vai vencer. Não porque você é bom, não porque você é mais dotado do que outros de capacidades emocionais e psicológicas de suportar o sofrimento, mas porque o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim, e nós iremos vencer as fases de sofrimento na nossa vida. Em segundo lugar, eu gostaria de pensar com você que a fé é um ato de coragem diante da vida. Fé é um ato de coragem. E quando nós falamos de coragem, e olhamos para as Sagradas Escrituras, logo nos vem à mente Davi. Davi era um jovem franzino, que cuidava lá das ovelhas de seu pai, e Israel está ali diante do seu inimigo, que irá perdurar durante muito e muito tempo ainda essa rivalidade, os filisteus, e eles têm um herói. Era comum no mundo antigo, para evitar a sangria desatada, sangue derramado, que escolhessem heróis de cada lado. Esse aqui é o meu melhor soldado, esse aqui é o meu melhor soldado, vocês lutam aí, quem ganhar venceu a guerra. E o que está acontecendo aqui com Davi e Golias é mais ou menos isso. Só que Golias era um gigante filisteu. E Davi chega lá, vai levar o alimento para os seus irmãos, e ele está ouvindo toda aquela afronta. Golias todo dia chega e afronta o exército de Deus, e Saul está lá, o rei amedrontado na sua casa, e ninguém se apresenta, e aquele clima ficando cada vez mais tenso, e o nível da ofensa aumentando. Então Davi, o jovem franzino, chega lá, e a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: o que vai ganhar quem derrotar esse sujeito aí? É a primeira coisa que ele pergunta. Aí dizem para ele: vai ganhar a filha do rei lá. Ele fala: pois bem, então eu vou até lá. E quando ele vai até lá, ele tem uma fé absurdamente corajosa. Porque a declaração de Davi, em 1 Samuel, versículo 17 lá, diz assim: quem é este filisteus para desafiar os exércitos dos Deus vivos? Sabe o que é isso, irmão? Coragem. Porque às vezes a gente tem fé, mas a nossa fé fica escondida atrás. A gente coloca ela nas caixinhas da nossa existência, e ela opera pouca coisa na nossa vida diária. Mas a fé serve para isso também, irmão, para que você tenha coragem diante da vida, para que você tenha coragem de enfrentar os desafios que se apresentam. Coragem é quando a fé ganha um viés prático na nossa vida, atos concretos, visíveis, que as pessoas olham para nós, diante daquilo que nós fizemos em nome de Deus, e de seu Filho Jesus, e dizem assim: olha, esse irmão ele tem fé, uma fé extraordinária. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que a vida às vezes espera de nós, meus amados irmãos, é coragem. E eu posso afirmar para você nessa manhã: você pode ter coragem. Porque o salmista nos diz no Salmo de número 46, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Davi, escrevendo no Salmo de número 23, vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
O Senhor diz a Josué: não temas e nem te espantes, Josué. Não tenha medo. O nosso Senhor Jesus, quando eles estavam ali no Mar da Galileia, em meio a uma tempestade, ele anima os seus discípulos dizendo: por que vocês têm medo? Tenham fé. Não tenham medo. Então, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã revista o seu interior de coragem para viver a vida. Porque às vezes o que a gente precisa é coragem para enfrentar os desafios. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. E a nossa covardia, muitas vezes, é fruto de uma visão equivocada de quem Deus é. A nossa mente cria um Deus pequenininho. E como a gente tem um Deus pequenininho que cabe na nossa mente, a nossa fé também é pequena. Mas não é assim, meus irmãos. Deus é o Criador dos céus e da terra. Foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Ele quem enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Foi Ele quem ressuscitou esse mesmo Filho ao terceiro dia. E é Ele quem dá a vitória na vida da igreja. Então nós podemos crer com coragem, com ousadia, de que o Senhor fará na nossa vida, porque Ele fez na vida dos nossos irmãos no passado e continuará fazendo na vida dos nossos irmãos no futuro. Porque Deus é Deus de promessa e é Deus que sempre cumpre a tua palavra. E em último lugar, a gente pode ter fé também como um ato de esperança diante do caos aparente. Eu não sei se você tem lido as notícias, os jornais, mas parece que o mundo virou de ponta cabeça. Na verdade, sempre esteve de ponta cabeça. A diferença é que nós sabemos numa velocidade muito mais rápida do que anteriormente. Então é escândalo em Hollywood, guerra em Israel, problemas políticos no Brasil, problemas políticos e espirituais na Europa. O mundo está de ponta cabeça, irmãos. A maldade humana está num nível altíssimo. E o versículo de número 7 desse mesmo texto, que retrata a galeria dos heróis da fé e de tanta coisa que Deus fez em vida de tanta gente. O texto irá falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Mas o versículo de número 7 fala de Noé. E Gênesis capítulo 6 vai falar em que situação Noé vivia, esse homem de fé. Gênesis 6, versículo 5 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A geração de Noé é uma geração corrupta. E Noé tem uma fé que é uma declaração de esperança diante do caos. Nós precisamos declarar a esperança, irmãos. A esperança de que Jesus voltará e redimirá todas as coisas. Pela palavra do seu poder, nos garante a palavra de Deus. Nós somos esses mensageiros da esperança. Nós não somos propagadores do caos. Lá em Isaías capítulo 6 traz um retrato fiel disso, quando vai dizer que o rei Uzias havia morrido. E quando se tem essa alternância de poder político na terra, o nosso pensamento entra em crise, como às vezes a gente olha eleições municipais, eleição presidenciais, eleição governamentais. A gente olha, meu Deus, quem que vai se assentar na cadeira do poder dos homens na terra? E o que Isaías está dizendo para nós, que não importa tanto quem está sentado no governo da terra, porque quando ele entra no templo, o que ele contempla no céu é que o Senhor está sentado num alto e no sublime trono. Ele continua governando sobre nós. Então não importa quem se assente no trono dos homens. A nossa vida pode piorar um pouco, ou melhorar um pouco, ou piorar muito, ou melhorar muito. Mas ainda assim, o Senhor continuará sendo o Senhor de toda a criação, de toda a terra e da sua igreja. E é irônico quando a gente lê esse texto de Isaías, porque a aparente preocupação de Isaías é desconstruída quando ele olha para o céu e no céu continua acontecendo as coisas como sempre aconteceram. Nada mudou. Os anjos continuam adorando. Deus continua sentado no trono. Os anjos continuam declarando que Ele é santo, santo, santo. Então, os nossos olhos precisam sair da terra e contemplar o trono de Deus que está no céu, governando e reinando sobre todas as coisas. Então, a nossa fé chegará a um nível de maturidade, que é a esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós já terminando, uma reflexão breve. Hoje você tem deveres cívicos a cumprir com a sua nação, com a sua cidade. E eu gostaria de convidar o nosso pastor também para orar pela sua vida, nesse momento solene de oração, de dedicação e consagração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Que palavra poderosa. E nós vamos encerrar o culto. Você quer vir aqui à frente, você que foi tocado com a palavra dessa manhã, vem aqui para que nós possamos ter um momento final de oração. Você que também quer colocar a sua família diante do trono de Deus, saia do seu lugar, vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar um louvor, e já caminhando para o fim, daqui a pouquinho nós vamos terminar o culto dessa manhã. Enquanto cantamos, você pode vir, e vamos falar com Deus daqui a pouco. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Senhor Deus, querido Pai, estamos aqui, pecadores, lavados pelo sangue de Jesus. Entramos em Tua presença, trazendo as nossas angústias, nossas aflições, as coisas que nos perturbam, e deixamos tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus.
Ó Deus, aqui estão tantos que vieram à frente, pessoas que estão nos ouvindo em casa, através da internet, meu Pai. Senhor, nós estamos em culto, e culto é o ajuntamento do povo do Senhor para adorar o Teu nome. Por isso pedimos a Tua boa mão sobre nós, pedimos o Teu socorro, pedimos a Tua providência, pedimos, ó Deus, a Tua ajuda, pedimos que o Senhor venha trazer àqueles que carecem da direção, do conforto, do renovo, do fortalecimento, Deus, para a glória do Teu nome. Que a fé sobre a qual ouvimos seja uma realidade prática em cada vida, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ó Deus, nós queremos andar em fé, queremos ser renovados na coragem, queremos tirar os nossos olhos do problema e vermos para além dele, aquele que é infinitamente maior do que qualquer problema ou dificuldade que possamos enfrentar. Ó Deus El Shaddai, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus nossa justiça, ó Deus nossa cura. Senhor, nós buscamos a Tua face. Obrigado, Senhor, pela palavra que recebemos nesta manhã. Nós vamos para os nossos lares. Pedimos ao Senhor que não permita que coisa alguma roube a semente plantada, Pai. E ainda, pedimos por nossa nação, que hoje está indo às urnas, por nossa cidade de Barra do Piraí, Deus. Ó Deus, coloca ali no executivo dessa cidade, Pai, pessoas que possam trazer contribuição para essa cidade que carece tanto, Deus. Tem misericórdia. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vá em paz. Podemos encerrar louvando a Deus. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos.